Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, como vocês viram nas semanas anteriores aí do PET Volume 7, a gente está trabalhando com o reconhecimento espacial de pirâmides e cones, certo? Assim como nós fizemos para os prismas e para os cilindros no PET Volume 6, a gente vai trabalhar também com a seção transversal para pirâmides e cones, certo? Então eu gostaria que vocês fossem lá nas videoaulas desse conteúdo explicativo, onde eu aí dou uma noção para vocês o que seria a seção transversal de pirâmides, uma seção transversal em pirâmides e uma seção transversal em cones, assim como também apresentar para vocês algumas características aí de troncos de pirâmides e troncos de cones. Então, pessoal, é fundamental que vocês assistam lá as aulas, pois vocês vão ver que a resolução desses exercícios não exige muito um raciocínio matemático elaborado para resolver eles, mas, no entanto, vocês precisam saber do conceito para poder responder as questões. Então, eu gostaria que vocês fossem lá assistir, para vocês compreenderem aí o entendimento da resolução desses exercícios. Bom, então vamos lá. Questão número 1. Está dizendo o seguinte, pessoal. A figura a seguir representa a pirâmide EFGH. Então, EFGH. O triângulo GEF, que é esse triângulo aqui, ó, GEF, ok? Ele é retângulo em E, ou seja, o ângulo em E é de 90 graus. E GE, que é esse segmento aqui do triângulo, e EF, que é esse daqui, eles são o quê? Iguais. Então vejam que esse triângulo aqui, GEF, ele é retângulo e ele possui a medida desse lado, desse triângulo aqui, é igual a essa. Então, seccionando essa pirâmide por um plano paralelo ao plano que contém o triângulo GEF, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo e daí essas quatro alternativas. Então, a situação é a seguinte, pessoal, você tem essa pirâmide, certo? De base triangular, certo? E você vai passar por essa pirâmide um plano cortando ela, certo? Mas esse plano está de que forma? Como é que a gente vai passar esse plano? Esse plano ele é paralelo ao plano que contém esse triângulo aqui, que a gente vai estar considerando como se fosse a base dessa pirâmide, certo? Então, o que está pedindo para a gente? Quer saber que a região de interseção do plano que está cortando a pirâmide com a própria pirâmide, ou seja, a região que você obtém quando você corta a pirâmide por esse plano, é um triângulo que? E daí, essas quatro opções. Pessoal, vocês vão notar o seguinte, que todas as seções transversais... isso aqui é uma coisa que a gente aprendeu lá na videoaula de seções transversais em pirâmides e cones, certo? Então, lá eu disse o seguinte, que todas as seções transversais de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono que constitui a sua base. O que quer dizer, pessoal? Que quando você intercepta uma pirâmide por um plano que é paralelo ao plano da base, você obtém a chamada seção transversal. Ou seja, essa seção transversal, que é a interseção do plano com a pirâmide, ela é um polígono semelhante ao polígono da base. O que significa ser um polígono semelhante? Quer dizer que ela é o mesmo polígono, ela só está em uma escala diferente, certo? Então, se o polígono da base é um triângulo, o polígono da seção transversal também vai ser um triângulo, certo? Se o polígono da base é um pentágono, o polígono da seção transversal, ou seja, a interseção do plano que está cortando a pirâmide com a própria pirâmide, também vai ser um pentágono, certo? Só vai estar em uma escala menor, ok? Bom, quem que é a base dessa pirâmide aqui? Porque vejam que o plano foi cortado de forma paralela a esse triângulo aqui, ó. A gente está considerando como sendo a base da pirâmide, certo? Então vejam que a seção transversal desse plano cortando a pirâmide tem que ser o mesmo polígono dessa base. Ou seja, tem que ser exatamente o mesmo polígono, certo? Só que uma escala menor, ok? Bom, o que é esse triângulo aqui? Ele é um triângulo retângulo, ele possui um dos seus ângulos de 90 graus. E o que mais que a gente sabe sobre esse triângulo? Que esse lado é igual a esse. Pessoal, quando a gente tem um triângulo
cujos lados, pelo menos dois lados desse triângulo, são congruentes, a gente tem um triângulo isósceles. Então, esse triângulo aqui, ó, o GEF, além dele ser retângulo, ele é isósceles, certo? Então, pessoal, quando você passa o plano cortando essa pirâmide, certo? De forma paralela a esse triângulo GIF, a região de interseção do plano com a pirâmide também vai ser o mesmo triângulo, ou seja, vai ser um triângulo retângulo isósceles, só que ele vai ser em uma menor escala, ele vai ser menor, certo? Mas vai ser exatamente o mesmo triângulo, com os mesmos ângulos aí internos, ok? Então vejam que se o triângulo GF é retângulo isósceles, então logo a seção transversal também será um triângulo retângulo isósceles. Então, portanto, alternativa C. Ok? Bom, então vamos aí para a segunda questão. Ok? Bom, número 2, está dizendo o seguinte: o professor pediu que seus alunos desenhassem um cone circular reto e a seção feita por um plano paralelo à sua base ao cortá-lo. Veja a seguir os desenhos dessas seções indicadas em negrito e feitas por quatro de seus alunos. Então, aí a gente tem o desenho feito pelo Luísio, pelo Davi, a Leonor e a Sabrina. E pede para assim, qual desses alunos apresentou o desenho de forma correta, certo? Então, vejam que eles tinham que desenhar duas coisas. Os cones, certo? Que é um cone circular reto. E também a seção feita por um plano paralelo à base do cone ao cortar esse cone, certo? Então, vejam, pessoal, que a base do cone é esse círculo aqui, certo? Então, o plano que vai cortar esse cone tem que ser paralelo a essa base. E pede para a gente determinar, além de desenhar o cone, eles têm que desenhar para a gente a região de interseção desse plano com o cone. E pede para a gente determinar qual dessas pessoas fez de forma correta. Bom, pessoal, o que a gente sabe, que a gente viu da aula lá de seção transversal de cone? Que todas as seções transversais de um cone, olha lá embaixo, todas as seções transversais de um cone são círculos, certo? Pessoal, se você passa um plano cortando um cone de forma que esse plano é paralelo ao plano da base, vocês vão ver que a região que vocês vão obter será um círculo. Vejam que a única que desenhou isso corretamente foi a Sabrina, certo? Vocês vejam que se você vai passar um plano paralelo ao plano da base, você vai obter essa região circular aqui quando você passa o plano cortando de forma paralela à base, cortando o cone, certo? Você não consegue, passando um plano paralelo, desenhar esse desenho aqui da Leonor, certo? Muito menos esse, você não consegue obter um polígono quando você corta um cone por um plano, certo? E isso daqui, ó, é uma seção, a não ser que seja uma seção meridional, certo? Porque quando você passa uma seção meridional, uma seção meridiana, como é que você vai passar o plano? Você vai passar o plano aqui, ó, cortando o cone na vertical, certo? Na vertical, quando você passa um plano cortando o cone na vertical, passando esse plano pelo vértice e pelo centro da circunferência, você obtém essa seção aqui, certo? Que a gente chama de seção meridiana, ok? Aí sim é um triângulo, né? No caso é um polígono, mas qualquer outra forma que você não obtém um polígono. Vocês vão ver, então, como eu disse para vocês, por ser um plano que está cortando o cone de forma que esse plano é paralelo ao plano da base, você só pode ser, portanto, configura uma seção transversal, e toda seção transversal de um cone são círculos. Então, a única que desenhou corretamente foi a Sabrina. Portanto, letra D. Ok? Bom, então vamos lá para número 3. Na número 3 está dizendo o seguinte: leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2, sobre seções planas feitas por planos distintos paralelos à base de uma pirâmide, certo? Então vejam que a gente está falando aqui seções planas feitas por planos distintos paralelos à base de uma pirâmide. Então vejam que se os planos que estão cortando essa pirâmide são paralelos ao plano da base, quer dizer que a gente então configura seções transversais, ok? Então, na questão número 1,
Correto? O que está dizendo na questão número 1? Então, a gente vai ter que julgar essas duas afirmativas para saber a pessoa que fez a classificação corretamente, certo? Que é o que pede aqui, ok? Então, vamos lá. Número 1 está dizendo o seguinte. Seccionando uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo, que tem como medida de um de seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Pessoal, vocês vão notar que essa afirmativa aqui, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque a gente tem o seguinte, pessoal. Porque se a gente está passando por uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, o polígono da base é um hexágono, se a gente está passando por essa pirâmide, um plano de forma paralela a essa base, a gente sabe que todas as seções transversais de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono que está na base. Pessoal, se o polígono que está na base é um hexágono, você não pode obter como seção plana dessa pirâmide um triângulo. Tem que ser um hexágono. Por mais que seja um hexágono menor, tem que ser um hexágono. Porque são polígonos semelhantes, certo? Um triângulo não é semelhante a um hexágono. É totalmente diferente, certo? Então, como eu disse para vocês aqui, todas as seções transversais de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono da base. Se essa pirâmide ela é hexagonal, a base dessa pirâmide é um hexágono. Então, quando você passa um plano de forma paralela à base, você tem que obter como seção, ou seja, a figura que você vai obter de interseção do plano com a pirâmide tem que ser um hexágono também. E está falando que aqui é um triângulo. Portanto, essa afirmação aqui, pessoal, ela é falsa. Ok? Beleza. Vamos julgar agora a segunda. Então, eu sei que a primeira é falsa. Vamos julgar a segunda. Está dizendo o seguinte. Ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Bom, pessoal, vocês vão notar que essa afirmativa aqui, ela está correta. Porque, como eu disse para vocês, isso daqui, ó, essa seção que você obtém aqui, caracteriza uma seção transversal. Por quê? Porque o plano que está cortando essa pirâmide, ele é paralelo à base, certo? O que acontece em seções transversais? É que os polígonos que caracterizam essas seções transversais são semelhantes ao polígono que está na base. Bom, se o polígono na base é um quadrado, certo? Vejam aí que está falando que é uma pirâmide regular, portanto a base aí tem que ser quadrada, certo? Bom, se o polígono da base é um quadrado, quer dizer que a figura que você vai obter quando você passa um plano cortando essa pirâmide de forma que esse plano é paralelo à base, você tem que obter também um quadrado. E não só isso, ele é um quadrado semelhante ao quadrado da base. O que quer dizer isso? Que ele não é exatamente o mesmo quadrado, ele é semelhante, ele está em uma escala menor por ser uma pirâmide, certo? Então vejam que essa afirmação está correta. Porque fala aqui que a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Isso é correto. Sempre quando você vai pegar um plano cortando uma pirâmide, certo? Onde esse plano é paralelo ao plano da base, você obtém uma seção que é semelhante ao polígono da base, só que em uma escala menor. Portanto, se é uma escala menor, quer dizer que o lado desse quadrado tem que ser menor que o lado do quadrado da base. Então, veja o seguinte, pessoal, que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Vocês vão ver que a Aurora falou que a primeira é falsa, então ela acertou, e a segunda ela é verdadeira, então ela acertou. Basílio falou que a primeira é verdadeira, só que, no entanto, ela é falsa, então ele errou. Só que ele acertou na segunda, ok? Cleonice falou que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, só que é o contrário. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E Dirceu falou que as duas são falsas. No entanto, somente a primeira é falsa. A última, ela é verdadeira. Então, quem acertou as duas classificações foi quem? Foi a Aurora, certo? Pessoal, então, com isso, eu resolvi as 3 primeiras questões previstas para essa semana 3 do PET volume 7. Resolvo com vocês as demais questões na próxima videoaula. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui!